Todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os nossos filhos cooperam também para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Nós iniciamos a semana passada, pedi para alguém ceder, não pode deixar que fica melhor para a gente visualizar, mas nós iniciamos a semana passada este tema, UFC Família, entrando no combate em prol da nossa casa, em prol dos nossos filhos, em prol da família estendida, que a gente vai estar também refletindo, estudando. E na semana passada nós compartilhamos um pouquinho sobre a aliança conjugal. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo refletindo a igreja de Éfeso, naquela cidade, naquela mega cidade, 500.000 habitantes, que havia na cidade de Éfeso, onde as famílias eram descartáveis, onde não havia valorização da instituição família. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta àquela igreja. Várias igrejas haviam ali, o próprio apóstolo Paulo plantou aquelas igrejas. E ele falando então sobre o papel do esposo, sobre o papel da esposa. Então semana passada nós refletimos um pouquinho, entrando no combate pela nossa casa, pela aliança conjugal que o Senhor nos ensina. E hoje nós vamos compartilhar sobre este novo tema. É o segundo round. É o segundo round do UFC Família. Estou vendo ali a Karina, louvado seja Deus. A Amanda já está aqui conosco. Louvado seja Deus. Depois nós vamos orar pela vida da Amanda. E hoje nós vamos falar sobre filhos. É o primeiro dia da Amanda. A nossa comunidade, a gente vai estar refletindo sobre filhos. É o segundo round. A semana passada nós falamos do primeiro round, entrando nesse combate contra tudo isso que tem sido falado, contra a nossa cultura, que tem sido colocado diante de nós. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho esse segundo round, entrando em combate na formação dos nossos filhos. Entrando em combate na formação dos nossos filhos. Mas antes da gente entrar propriamente no texto e discorrer um pouquinho, eu queria que a gente pudesse fechar mais uma vez os nossos olhos. E assim como a palavra do Senhor diz, que os nossos corações estejam dilatados, que a nossa mente esteja dilatada para receber a porção da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo, pedindo a sabedoria do Senhor, pedindo a instrução, para que não seja eu a falar, mas que seja sim a palavra do Senhor e o Espírito Santo que está sobre nós, que é derramado sobre nós nessa noite, para que Ele possa mesmo acrescentar a vida dele ao nosso coração e à nossa vida, e às nossas ações e às nossas atitudes. Senhor, como é bom, Pai, poder estar aqui para te louvar, para bendizer o teu nome, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso conselheiro. Pai, mas nós queremos agora abrir os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para recebermos a porção da Tua palavra. E ao sairmos daqui, Pai, que essa palavra possa mesmo cair numa boa terra e frutificar a 30, 60, 100 por um, para que possamos, ó Pai, muito mais do que sabedoria na mente, para que essa palavra, muito mais do que na mente, ela desça para o coração e possa mesmo fazer parte das nossas vidas e das nossas atitudes. Nós oramos assim, Pai, mesmo imperfeitos, mas nós oramos assim, confiando na presença do Senhor, que abastece o nosso coração e que nos transforma dia após dia. No nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, então, falando um pouquinho desse segundo round, formação de filhos. Semana passada nós falamos sobre aliança conjugal e hoje nós vamos falar sobre formação de filhos. E eu confesso para vocês, já inicio essa reflexão, abrindo o meu coração, que quando, durante a semana passada e nessa semana, ao refletir sobre esse tema família, eu fui confrontado, porque ao mesmo tempo que eu sou esposo, eu também sou pai. Eu sou pai da Belinha com 5 aninhos. E diante então daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu tenho orado, que eu tenho lido na palavra de Deus, eu confesso para vocês que é um grande desafio. Não é fácil, assim como nós falamos na semana passada, é um grande desafio
casar, ter filho, é a pós-graduação. Se o casamento nos ensina como se nós estivéssemos entrando numa faculdade, para que nós pudéssemos aprender, amadurecer, os filhos é como se a gente estivesse entrando numa pós-graduação. É difícil, é um desafio tremendo. Mas os filhos, eles são presentes de Deus, e os filhos nos convidam a amadurecermos. A experiência da paternidade, a experiência da maternidade é algo necessário, ao mesmo tempo que é algo especial, mas é algo necessário. A família é a instituição de Deus, a família é plano e projeto de Deus. E quando Deus então institui a família, desde o início, lá em Gênesis, capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, nós podemos observar ali que a família é projeto de Deus, e é na família que nós amadurecemos, é na família que nós somos transformados, é na família que nós somos quebrantados totalmente quebrantados. Então, na semana passada nós falamos da aliança conjugal, e quando a gente entra na aliança conjugal, a gente não entra para ser feliz, mas a gente entra no casamento para fazer o outro feliz e para sermos transformados em melhores homens, em melhores mulheres, em melhores servos de Deus. E quando então vem o filho, que é a coroa do casal, o filho é um presente de Deus, mas ao mesmo tempo o filho nos convida a uma maturidade intensa na presença de Deus, uma maturidade intensa. O filho nos convida a sermos transformados e a podermos até mesmo entendermos o amor de Deus, porque quem é pai aqui sabe disso, quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso. Filho nos aproxima de Deus. Eu me lembro quando a gente foi sair com a Mirelinha em Campinas, né, depois que tudo deu certo, Deus abençoou e ela nasceu. O médico disse: está tudo ok, agora é com vocês, agora é com vocês. E eu olhei e disse: Senhor, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? E na primeira semana, aquelas cólicas, né? E ali eu já fui sendo quebrantado, ali eu já fui sendo unido, porque acabou o conforto. Acabou o conforto, era até as 2 da manhã. A gente no colo, eu com ela ali, nos ombros, né, lá no seminário. A gente morava no seminário, de um lado para o outro do apartamento, e até as 2 horas ela chorando. E às vezes eu com sono, cansado, prova todo dia, estudos e tantas outras coisas. E ali eu já estava me moendo, eu já estava me quebrantando. Porque filho é um presente de Deus que não traz nenhum benefício, pelo contrário, ele só faz cocô, ele só chora. Mas é um amor intenso, é um amor que a gente não mede, sacrifica e faz tudo pelos nossos filhos. E eu vejo que os filhos, eles nos aproximam de Deus. Nós começamos a entender mais esse amor do Pai quando a gente tem filhos, porque a gente olha para os nossos filhos e a gente vê aquela criatura indefesa e a gente faz tudo por eles, até mesmo morre se tiver que morrer por eles. E aí então nós começamos a sermos convidados a caminharmos nessa crescente, nessa maturidade que Deus nos permite. Eu tinha um vídeo que eu havia preparado, mas não teve como passar o Bernardo, nós não conseguimos baixar o vídeo. Mas quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, quando nós olhamos para a nossa cultura, as pessoas hoje não querem ter filhos. Eu não sei quantos viram. Passou uma reportagem no jornal hoje, durante essa semana, onde um casal, eles adotaram uma criança e durante algum tempo eles cuidaram daquela criança e depois apareceu na reportagem eles devolveram aquela criança. Eles devolveram a criança porque eles viram que não eram capazes de criar aquela criança. E a coordenadora então da instituição disse que eles achavam que eles iriam pegar aquela criança e ela estava pronta. Ela estava pronta, ela não ia chorar, ela não ia sentir fome, ela estava pronta. E quando nós olhamos então para a nossa cultura, nós podemos ver que nós vivemos uma cultura individualista. Nós vivemos uma cultura imediatista, hedonista, onde nós queremos o prazer somente para nós e nós não queremos abrir mão do nosso conforto. Nós não queremos abrir mão do nosso tempo, nós não queremos abrir mão do nosso dinheiro. E se nós olharmos filho faz isso
gasta o nosso dinheiro, filhos tomam o nosso tempo, filho nos estressa, mas é presente de Deus. E no final, nós vamos voltar nesse assunto, mas quando nós olhamos para a nossa cultura, é uma cultura centralizada no eu, onde nós somos os clientes e tudo à nossa volta são produtos de consumo e de satisfação própria. E aí então eu estava vendo uma reportagem, não sei quantos de vocês viram essa reportagem, saiu na revista Época, saiu na revista Veja. Na revista Época dizia assim: um sinal de maior presença da mulher no mercado de trabalho e da redução da fecundidade no país, cresceu o número de casais sem filhos, que viviam sozinhos e nos quais tanto o homem quanto a mulher possuíam seu próprio rendimento. O percentual avançou de 18,8% em 2001 para 21,7% em 2010, segundo a pesquisa do IBGE. E aí então, na revista Veja, se você clicar lá, você vai ver que está online, diz também, falando sobre casais, que os casais não querem ter filho, as pessoas não querem mais ter filho. E diz então, na revista Veja, renunciar aos filhos tornou-se uma opção frequente entre os casais de poder aquisitivo elevado no Brasil. Segundo o IBGE, nos últimos 12 anos, o total de casais sem filhos aumentou de 50% no país. Nos últimos 10 anos, aumentou 50%. Entre os casais nos quais ambos os cônjuges trabalham, o número simplesmente dobrou. Casal com os dois trabalhando fora. Nesse grupo, há mais de 2 milhões de casais brasileiros que optaram por não ter filhos, contra 1 milhão em 1996, há quase 10 anos atrás. De fato, filho dá trabalho, filho gasta dinheiro, filhos ocupam o nosso tempo, filho nos tira do conforto, filho quebrando o nosso coração, mas é necessário, é plano de Deus para as nossas vidas, é necessário. Quem disse que os filhos existem para nos trazer felicidade? Quem disse isso? Que os filhos vêm ao mundo para nos trazer felicidade? José Saramago, eu gostei muito desse pequeno trecho. Ele diz assim: então, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Como amar além de nós mesmos, amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. É verdade. Ter filho não é para qualquer um. É preciso ter coragem. E aí, quando nós estamos diante dos nossos filhos, nós vemos sim os nossos piores defeitos, e nós temos que ter essa coragem de aprendermos a dar exemplo. Eu gostei muito desse pequeno trecho. E realmente, ter filhos, principalmente nos nossos dias, é um grande desafio, mas é necessário. É um convite a um crescimento, até mesmo na nossa vida espiritual. Como eu disse, nós nos tornamos melhores pessoas quando uma criança chega ao nosso lar. Nós nos tornamos melhores filhos, nós nos tornamos melhores pais, nós nos tornamos melhores servos, nós nos tornamos melhores homens e melhores mulheres. Criar filho, como eu disse, nos tira da zona de conforto. Mas o primeiro, antes de entrarmos, eu gostaria de lermos o Salmo 78. Diante desse cenário, onde nós somos convidados a não vivenciarmos essa cultura, a não deixarmos com que a cultura adentre a nossa casa, porque é verdade, querido, se a cultura adentrar a nossa casa, os casais novos aqui não vão ter filhos. Isso é o que a cultura diz, ter filho. Isso é o que a cultura diz. Mas como eu disse a semana passada, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter discernimento de vivermos não aquilo que a cultura diz, mas de vivermos biblicamente
querido, não está diante de nós. Tem casais dentro das igrejas que estão renunciando à paternidade. Diz, não, nós não queremos ter filhos. Nós não queremos ter filhos. Mas isso, queridos, é da nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura individualista, aonde o eu está no centro, aonde hoje o que é adorado é a pessoa. Nós não queremos perder o nosso controle, nós não queremos sair da zona de conforto. E os filhos? E os filhos? E os filhos nos tiram da zona de conforto. Mas nós precisamos dizer sim. Nós precisamos dizer sim. Nós precisamos aceitar esse convite à luz da palavra de Deus. Não viver de forma que a cultura nos impõe, mas sim viver de forma que a Bíblia nos ensina dia após dia. E como então criar os nossos filhos num mundo tão conturbado quanto o nosso mundo? No meio de tanta violência, de tanta droga, de tanta complicação, um mundo tão complexo. Mas quando então nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para este Salmo 78, e não só apenas o Salmo 78, mas Provérbios, que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará do caminho. O Salmo 68, ele diz assim, povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não nos esconderemos de nossos filhos, não nos esconderemos de nossos filhos. Acompanhe comigo. Contaremos à próxima geração louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E aí então ele continua declarando, ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Quando nós olhamos para este salmo, como ter filhos e caminharmos com os nossos filhos num mundo tão complicado como esse que nós vivenciamos, mas a primeira verdade que eu queria trazer para o meu coração é que nós precisamos compreender a importância da formação espiritual dos nossos filhos. Este é o primeiro ponto. Nós precisamos compreender a formação espiritual dos nossos filhos. A palavra em Provérbios, Salomão, capítulo 22 de Provérbios, ele diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Apesar da criança ser fofa quando nasce, cheirosa, o cheiro da casa muda, é tão bom. Mas, querido, nós precisamos entender que a criança ela já nasce também no seu DNA, com o pecado. Por mais cheirosinha que ela seja, por mais bonitinha que ela seja, ela nasce desde já no seu DNA com o pecado. Isso é fácil ver, coloca 2, 3 crianças e apenas um brinquedo, e ali quando aquela brincadeira, elas já começam ali a exercitar o egoísmo de não querer trocar, de não querer se doar. Então desde já nós precisamos ter esse entendimento que a formação espiritual dos nossos filhos são responsabilidade nossa, é nossa responsabilidade. Hoje, o que a gente olha ao nosso redor, algumas pessoas dizem assim, mas a escola não dá educação para os nossos filhos, a igreja não ensina os nossos filhos, a
A igreja não é, ela é uma cooperadora, a escola ela é uma cooperadora, mas quem educa os nossos filhos somos nós, os pais. Nós somos os referenciais dos nossos filhos. E a palavra do Senhor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é nos primeiros dias de vida. Nós precisamos cativar o coração dos nossos filhos enquanto eles estão com seus corações abertos, enquanto eles ainda nos ouvem, até 6, 7 anos. Porque, queridos, enquanto nós temos ainda o coração dos nossos filhos cativos a nós, a nossa voz, as nossas atitudes, porque uma vez que o coração dos nossos filhos se fecharam, não adianta mais, não adianta mais. O que cabe é orarmos e dizer: Senhor, eu já plantei semente, Senhor, eu já ensinei, mas agora é com o Senhor. Então é responsabilidade nossa. Como diz a palavra do Senhor, como o texto que a Dani leu aqui em Deuteronômio, é nossa responsabilidade ensinar a criança o caminho que deve andar, caminhando com ela, deitando com ela, levantando com ela. É responsabilidade nossa. Efésios, no capítulo 5, o texto que nós lemos na semana passada, falando sobre relacionamento conjugal, o capítulo 5, versículo 4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. A instrução e o conselho do Senhor. E talvez você pergunte para mim: mas pastor, como eu vou irritar o meu filho? Nós irritamos os nossos filhos quando nós abusamos dele com a nossa autoridade. Nós irritamos os nossos filhos quando nós vivemos de forma inconstante, falamos de um jeito e agimos de outro. Há uma irritação no coração dos filhos. Eu me lembro quando eu estava na praça com a amiga, lá em Minas, e eu disse para ela que ela não era para ela pisar na grama. E eu me lembro que eu fui e pisei na grama e ela veio correndo atrás de mim, pequenininha, com seus 2, 3 aninhos. E eu falei com ela, eu falei que não era para você pisar. Ela falou: papai, mas o Senhor pisou. As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. E às vezes nós irritamos os nossos filhos quando não estabelecemos rotinas, tarefas, limites a serem observados, quando somos passivos, quando somos omissos, quando disciplinamos de forma errada. Quando nós olhamos a palavra disciplina, nós temos também uma compreensão errada da palavra disciplina. A palavra disciplina é assim como Jesus fez com os discípulos. A palavra discípulo, ela vem de disciplina. E os filhos, eles clamam por disciplina, porque hoje tudo é permitido, pode todas as coisas. E nós precisamos então, como diz o apóstolo Paulo, instruir e aconselhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Instrução é oferecer à criança treinamento, disciplina, direção para que ele cresça em maturidade. Assim como a Adri deu a palestra com o nosso coração aqui sobre o não. Hoje nós não falamos mais não para os nossos filhos. E isso está errado, porque se nós não falamos não, o mundo vai falar não. Ela precisa ter frustrações, ela precisa entender que existe o não, que nem tudo que ela quer é possível. E se nós não falarmos, o mundo vai dizer isso. Mas nós irritamos também os nossos filhos quando apenas criticamos, quando não manifestamos admiração ou elogio. E o apóstolo Paulo, então, ele continua discorrendo: além da instrução, aconselhe o seu filho, encoraje a criança para que ele pense e age corretamente, a partir do Senhor, a partir dos princípios e dos valores do Senhor. Quais têm sido os princípios e os valores que você tem plantado, que nós temos plantado no coração dos nossos filhos? Porque haverá um dia, assim como ele disse na frase, haverá um dia que nós não teremos mais o controle deste nosso filho, e ele vai levar na sua vida, na sua história, os princípios e os valores que foram colocados, que foram implantados no coração, e nós precisamos entender isso a partir dos princípios e dos valores de Deus. Nós precisamos influenciar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Disciplina não tem nada a ver com violência. Disciplina, aos olhos da palavra do Senhor, é treinamento. É falar.
Aqueles que são pais aqui sabem disso. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos falar. Quando você fala, não tem mais jeito, aí sim a gente continua falando. A palavra disciplina, ela é da mesma raiz da palavra discípulo. E a disciplina, ela não visa destruição, mas a palavra disciplina, ela visa restauração, amadurecimento, crescimento. Mas hoje, o que muitas famílias têm feito é terceirizar a educação dos filhos. É o filho na natação de manhã, é o filho na igreja de manhã, é o filho na escola durante a tarde toda, e durante a noite ele vai aprender música, ele vai aprender aquilo. E já nós não cultivamos mais o tempo com os nossos filhos. Eu me lembro do pastor Emanuel falando, e quando ele falou, eu falei, puxa, que é verdade. O pastor Emanuel, certa vez ele pregando, ele disse assim: você que terceiriza a educação do seu filho, manda ele para a escola, manda ele para a natação, manda ele para tudo. Quando ele estiver bem adulto, e quando ele estiver com bastante dinheiro, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te mandar para o asilo. Porque para isso, para ele é normal. Se você terceirizou a educação dele durante a sua vida toda, isso para ele é normal. Ele vai terceirizar também a sua velhice. É simples. Nós fazemos com os nossos filhos e automaticamente a gente tem. E é verdade, e ele falou, eu falei, é verdade. E hoje, quando nós olhamos para o nosso contexto, nós não queremos mais ficar com os nossos filhos, nós não queremos pagar mais o preço de educá-los, de estar gastando aquele tempo com ele ali. E de repente ele passa a sua infância, ele passa a sua adolescência, e de repente a casa cai. E você começa a dizer: pastor, eu não estou entendendo as atitudes desse filho. Eu não estou dizendo aqui, queridos, pode ser casos e casos. Eu fui criado na igreja, mas na minha adolescência fiz coisas que entristeciam o coração de Deus, que entristeciam o coração dos meus pais. Eu não estou dizendo que talvez Deus sabe de todas as coisas, talvez você vai criar o seu filho temente a Deus, mas em determinada atitude da vida dele, talvez ele vai tomar algumas atitudes que ele vai entristecer o seu coração, e ele vai entristecer o coração de Deus. Mas aí é a hora de você crer, descansar e dizer: Senhor, eu plantei, essa vida está plantada, Senhor, age, Senhor, revela a tua palavra no coração dele, Senhor, quebrando o coração dele, Senhor, ele está tão distante, ele está lá tão distante. Deus, mas faça com que aquela situação ele seja incomodado, ele seja impactado, e ele abre os olhos dele. E de repente Deus faz isso, porque a palavra de Deus não volta vazia. E se nós temos educado os nossos filhos, se nós temos plantado, se nós temos semeado, queridos, talvez você tenha perdido o controle da sua casa agora, talvez os seus filhos estejam na adolescência, na fase adulta, mas creia, se você plantou, descanse no Senhor. Deus vai fazer frutificar. Mas o que acontece é que nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. E aí vai ser muito simples: ele vai ficar velho, você vai ficar velho, ele vai ficar amigo, e ele te coloca no asilo. Por quê? Porque você terceirizou a educação do seu filho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, educação dos filhos é pai e mãe, não é escola é um complemento. É pai e mãe diariamente pagando preço, suando a camisa, literalmente suando a camisa. Quando nós olhamos ao nosso redor, como eu tenho dito, nós vivemos um mundo individualista, e criar filhos dá trabalho. Então hoje tem que ter atividade, eu não aguento mais essa criança, tem que ter atividade, queridos. Talvez nós estejamos perdendo a parte principal da educação dos nossos filhos, aonde a gente vai imprimir a palavra dele, assim como disse ali: escreve nos portais da sua casa, escreve na tábua do coração do seu filho. É não perder essa oportunidade, Maristela Tessaron, ela escreve isso que eu achei também muito interessante. Ela diz assim: 3 são os fatores primordiais para que uma criança cresça de uma forma sadia e equilibrada. Receber o quê? Afeto, ter limites dentro de casa e se sentir amada e cuidada pelos seus pais. Se sentir amada e cuidada pelos seus pais. Sem esse tripé, dificilmente iremos formar adultos felizes e equilibrados. Eu achei interessante, fala
desta mulher também. E nós precisamos então abrir os nossos corações.